nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir ao Pai que nos proteja, que nos abençoe. Que neste dia, hoje, nós teremos aqui uma hora de estudo, de aprendizado, de um contato com Jesus. Então aproveite. Queremos agradecer, Senhor, por esta casa que nos ampara, nos acolhe. Queremos agradecer pelo ensinamento que nos é dado. Que a espiritualidade possa, Senhor, tomar conta de nossas vidas, nos guiando pelos caminhos difíceis. Que seja luz no caminho escuro. Que nesse momento todos sintam o contato do Mestre Jesus com esta casa. Que nós possamos sentir energias de amor, de afeto e de carinho. E que, acima de tudo, Senhor, estejamos aptos a receber este benefício. Que esta palestra de hoje, Senhor, sirva para que nós possamos entender, para que nós possamos ter o direcionamento correto. Que essas palavras possam fazer diferença em nossas vidas. É isso, Senhor, para essa noite, que o Senhor derrame sobre esta casa muitas bênçãos, muitas alegrias, e que todos aqui sejam grandemente abençoados. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Vamos para dar uma palestra. Vamos lá, então? A gente tem que emitir sentimento de gratidão, porque hoje desencarnou quem? Jorge Mário Bergoglio, argentino, lá da terra do meu pai. Foi um missionário, tá? Ele deu uma quebrada na estrutura do catolicismo, que tem sacerdote lá que agradeceu dele ter desencarnado. Uma opinião minha, tá? Foi o primeiro Papa que adotou o nome do Francisco. Opinião minha. Para mim, ele faz parte da falange de Francisco de Assis. Porque esse homem ia só na periferia. Ah, foi um espírito missionário. Para nós, independe de religião. Certo? Então a gente tem que emitir sentimento de gratidão. Tanto é que no túmulo dele vai ser simples, de madeira, vai estar escrito o quê? Em latim, Franciscus, né? Francisco. Vamos lá? Tem um livro chamado Escutando Sentimentos. Muito bom. Tem um hospital no plano espiritual chamado Esperança. E nesse hospital tem uma ala só para espírita. Dirigente, médium. Você sabia que são os que dão mais trabalho? Sério isso? Leia o livro Escutando Sentimento, Receituário Oportuno, chama o capítulo. Não lembro se é o 3 ou 4. Ó, vamos pensar assim. A doutrina foi codificada em 1857 para 2025, 167, 168 anos. Dificilmente algum de nós conheceu a doutrina espírita na vida passada. Dificilmente. Põe agora, com essa transição, a desencarnação está mais rápida, mas não é esse o assunto, não. A média, não é lei, era 80 anos lá, tá? Era, não é mais. Então, os dirigentes espíritas hoje, vamos chorar, Vilma? A maior parte foi sacerdote na vida passada. E assumiram o compromisso de reencarnar para recuperar um pouquinho das tristezas que fez.
Os médiuns, quem são os médiuns atuais? Massa, segundo Emmanuel, no livro Emmanuel, eles estavam atolados no pântano só com o pescocinho para fora, no umbral. Tiveram tanto poder na mão que em vez de servir, foram o quê? Servido. E vem com a mediunidade para aprender, emprestar seu equipamento mediúnico para servir o atendimento fraterno. Motivo pelo qual a gente fala aqui do semeador. Estou falando do semeador. A gente fala que é acolhimento espiritual. Nenhum encarnado tem moral para doutrinar ninguém. Casimiro Cunha fala o seguinte: doutrinação nos garante contra influência sombria, não pelas fases brilhantes, mas pelo amor que se irradia. A função do centro espírita, que a minha cabeça bate com o que o Haroldo falou, é acolher. Não é converter ninguém, batizar ninguém, não é acolher. Dar oportunidade dentro da filosofia, ciência e religião. Filosofia, livro dos espíritos, ciência, livro dos médiuns, e religião, a prática no bem, da pessoa que se melhorar. É essa a função da doutrina espírita. E como eu sou linguarudo, falo mesmo. Motivo pelo qual um monte de centro aí fechou, porque tiveram um dono durante 40 anos, todo mundo que trabalhava tinha uma média etária de 80 anos, aí desencarna um atrás do outro, o que acontece? Não prepara a moçada, tá? Essa é a realidade do Hospital Esperança. Tem uma ala só de espíritas, porque dão muito trabalho do lado de lá. Eles chegam com a tendência de terem sido doutores da lei. É sério isso. Nós não podemos criticar as outras religiões. Sábado que vem, que vai ter um evento aqui para as famílias, é o abençoado pessoal. A Dani não está. Como é que chama lá? Vô João. São da Umbanda. Vô João. Eles vão fazer marmitex, é o segundo ano, para o pessoal aqui, e eles levam em outros lugares. Festa das crianças, são eles que fazem. Já parar com essa ideia. Tem gente que fala, o futuro, a doutrina espírita é a religião do futuro. Onde está escrito isso? Doutrina espírita é o futuro das religiões. Por quê? Porque a ciência já comprovou a genética do médium fenomênico. Comprovou. Porque então, até então no livro dos médiuns, Kardec terminou falando, depende de um organismo físico. Ninguém entendia nada. E os estudos atuais, não sei se vocês viram, 1690 genoma diferente, quem tem a mediunidade fenomênica. As outras religiões vão aprender a lidar com isso. Vocês entenderam? Eu estou querendo chamar a atenção que esse capítulo do livro veio uma receita para nós espíritas. Chama-se Receituário Oportuno. Não cito o nome do psiquiatra lá do hospital, mas ele mandou 3 itens para nós. Todo mundo aqui é espírita? Não. Quem é espírita aqui? Eu não vou mudar o tema. Não vou mudar. Não pode. Reforma íntima sem martírio. 3 características para ser espírita: acertar menos, errar. Acertar mais, errar menos. Buscar hoje estar melhor do que ontem. Buscar o autoconhecimento para se transformar. Acabou. Acabou. Nós estamos num nível evolutivo que não tem santo aqui não. Não tem.
Só que muita gente, agora vai doer, para aliviar, ela fala assim, ai, quem sabe um dia eu serei espírita, sou tão atrasado, isso não. Isso é uma forma de aliviar a cabeça, justificando que ela não está fazendo o esforço que ela poderia fazer. Gente, nós estamos num planetinha nhaca, primitivo, prova e expiação. Característica nossa é imaturidade. É imaturidade. Foi o tempo, eu estudei um ano no São José, o que eu fui falar? Naquela época tinha de aula de religião, eu fui dispensado da religião. Foi esse o tempo. Se eu estou me esforçando, qual que é o problema? Nenhum. Então vamos lá. Esse psiquiatra que não falou o nome, mandou uma receita de 3 itens para nós, espíritas exclusivo. Porque a gente chega lá e para de dar o trabalho que a gente está dando. Espírita acha que o plano espiritual é espírita. E não é, o plano espiritual dos espíritos. Cada um na sua religião. Lá tem tempo para tudo, para católico, para tudo. Então ele mandou para nós. Primeiro item. Aprendermos. Primeiro entender e aprender que nós merecemos ser... Ser o quê? Vocês estão com sono? Vocês estão de ressaca? Gente, com essa tristeza, o que é depressão coletiva? Nós merecemos ser felizes. Joana de Anjos, através do Divaldo, engraçado, né? Um parênteses. Um missionário vai, outro volta, né? O Chico foi, Emmanuel já reencarnou. Vai atuar na área da educação. O Divaldo está mais para lá do que para cá, e vem quem? A mentora dele é Joana de Anjos. Em toda a existência ela foi freira, eu acho lindo isso. Joana de Anjos, eu gosto muito dela. Ela fala assim, só existe um determinismo na nossa vida, a felicidade. Vai acontecer. Aí está no livro dos Espíritos. Pode o homem, é a desculpa dos espíritas. Hoje eu estou pegando o pé dos espíritos, né? Pode o homem gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Sim ou não? Não. Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se possa ser. Aí ninguém pega mais, é que nem a questão 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Todo mundo sabe decor, lógico, ainda mais que os espíritos falaram frequentemente, são eles que vos dirigem, aí virou um prato cheio para a gente ser vítima, né? E olha que o trem está pesado, hein? Não está na moda do influencer encarnado? O peso está no influencer desencarnado. Eles estão jogando, Ruth, eles estão jogando pesadíssimo. O prato cheio deles, esticar um pouquinho. Quanto mais medo alguém tiver, mais eles se alimentam daquela energia de medo. Mas voltando, a gente pode ser feliz. Só que na questão seguinte, é aquela coisa, a felicidade é relativa, não é? Vamos ver se a mulherada assume. A mulher que tem um marido agressivo, violento, qual seria a felicidade dela? Melhorar não, dele desencarnar e enterrar de barriga para baixo, porque se ressuscitar não tem como sair. Uma pessoa sem a visão, qual seria a felicidade para ele? Enxergar. Kardec é fora de série, né? Por isso que ele perguntou, não tem uma medida de felicidade comum para todos os homens? Um ponto comum para todos nós. Eles responderam, não vamos nem cair nessas três, que a maior parte aqui é mulher, elas não vão gostar.
Para a vida material, posse do necessário. O que seria o necessário, Célia? Outono um calçado, verão outro calçado, inverno outro calçado e primavera outro calçado? Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. A grande dificuldade nossa é que nós confundimos prazeres com felicidade. Prazer é sentido pelos órgãos físicos. Num dia de calor intenso, é prazer ou felicidade tomar um sorvete? Hoje eu estava vendo uma live de uma... Por isso que me vem influencer na cabeça. Ela se tornou espiritualista. Ganhou dinheiro, milhões e milhões. Só que chegou um momento que ela se sentia vazia por dentro. Materialmente ela tinha tudo que ela queria, o que ela precisava. Só que chegou num momento aí que ela seguiu ali em espiritualista. Não estou falando espírita, não. A felicidade, segundo o dicionário Aurélio, existe ainda o dicionário Aurélio? É da minha época. Existe? Ah, vocês são da minha época, tem online, né? Dicionário Aurélio. Felicidade, qualidade de feliz. Feliz embaixo, alegre, contente, satisfeito. Felicidade é alegria, contentamento e satisfação com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é no momento. Tá? A gente tem nessa existência momentos de felicidade. Porque, no geral, a felicidade está ligada com o amor. E nós não temos noção o que é amar. O amor mais bonito que a gente tem aqui é sobre a mãe com o filho. E mesmo assim tem mãe que troca o filho por dinheiro, né? Então, mas a gente pode. Mas o que os espíritas falam? Estou nervoso. Aqui é um planeta de prova e expiação. Tenho minhas dívidas de outra existência para pagar. Ah, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Não dá. Quantas mães falam para a filha, mãe espírita fala para a filha, aguenta o traço do teu marido para você se livrar dele na próxima vida. É verdade, meu velho. Onde está escrito isso? Em vez de falar que o marido é a maior bênção que ela tem na vida, porque ela está tendo o que ela merece, não. É aí onde o espírito acha que sofrer evolui. Sofrer evolui? Hipótese nenhuma. É antidoutrinário nisso. Vinha de Luz, tem um capítulo lá chamado Saber Sofrer. Emmanuel fala assim, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. E no final do capítulo ele fala, infelizmente poucos encarnados sabem sofrer. O que está? É a diferença básica entre o que eu quero e o que eu preciso. Todos nós aqui sabíamos que a grande parte tinha consciência. Porque não é do jeito que a gente acha também, que está do lado de lá, você vai dar palpite em tudo na vida. Então, a maior parte nem sabe que desencarnou e tem um grande volume que reencarna, nem sabe que reencarnou. Mas a grande parte sabia que ia estar num processo de pandemia, nesse processo de transição. A transição planetária começou, sabe quando? Agora eu pego vocês, sabe quando? A transição começou quando no livro A Caminho da Luz, Emmanuel falou que uma nebulosa desprendeu e com uns bilhões de anos começou a formar o planeta Terra. Dali já estava a evolução, as transições determinadas.
Então a gente está de transição desde que começou. Eu vou dar uma dica para vocês, vocês não sabem. É uma tendência nossa. Vocês têm dificuldade para aceitar a reencarnação, para entender? Não, né? A maior parte não. Sabe por quê? Porque nós somos exilados de outro planeta já. Então a gente traz no nosso inconsciente a tristeza de ser exilado e aceita a reencarnação. A cara dela é verdade. É. Por isso que a gente tem que respeitar todas as filosofias. Raros são os espíritos atualmente que tiveram sua origem aqui nesse planeta. Olha eu mudando de assunto, não pode, André. Raros, a maior parte de nós veio do orbe de Capela. Capela é um dos 4 sóis. Está no livro lá Caminho da Luz. 2 sóis grandes, é um orbe lá. Não fala o nome do planeta. Eles não podiam ficar lá, mandaram para onde? Choramos que nem doido. Jesus estava com nós, ele mostrou o planeta, falou: vocês vão reencarnar lá. Que aqui estavam os espíritos primitivos. E reencarnou. Aí desenvolveu a tecnologia, a pecuária, os metais, as pirâmides e por aí afora. Então, voltando ao assunto. Olha, gente, ô Magda, dá risada, velho. Eu não vou para Marte hoje não, Vênus, Júpiter, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Embora, indico para vocês, faz o PDF, ou eu não sei se aqui tem a carta de uma morta. Carta de uma morta, mãe do Chico. Livrinho 70 páginas. Ela foi em Marte. Marte, a população destruiu o planeta por cima. Eles moram onde? Dentro. No final do dia eles se reúnem num templo, que lá não tem mais religião, que nem nós aqui, para fazer prece para o nosso planeta. Mãe do Chico, cartas de uma morta. Vocês ficaram assustados. Não deixa eu mudar o assunto. Coloquem Revista Espírita, 1953, 54. Kardec, numa comunicação, conversou com o espírito da onde? De Marte. Morreu o assunto? Na casa do meu pai há várias Eu quase vim com a minha camiseta escrita: na casa do meu pai há várias moradas, e o ETzinho aqui. Essa eu vou usar outros dias. Gente, para! Então a gente precisa quebrar alguns conceitos, como a felicidade, tudo bem, é um planeta de prova e expiação, A gente está aqui para reparar situações erradas que nós tivemos, mas a gente pode ser um pouquinho feliz. A gente tem que pôr isso na cabeça, por isso que eles colocaram, embutir o conceito, entender que temos que ser felizes. Sabe qual que é o segundo? Aí o segundo é bom. Parar de terceirizar a dor. Lembrando o dicionário Aurélio. Essa eu decorei. Aliás, tudo que eu tenho decorado. Vítima, indivíduo imolado, oferecido ao holocausto, alguma divindade, ou destruído, desgraçado às paixões próprias e alheias. Desgraçado no sentido que ele não está na graça. Antigamente, quando a gente não sabia o que era trovão, chuva, a gente fazia um sacrifício para acalmar o quê? Os deuses. E nós, espíritas, adoramos ser vítima. Vítima dos algozes obsessores. Vítima das atitudes erradas da vida passada. Vamos quebrar essas duas?
Joana de Anjos fala, só há obsessão porque tem sentimento de vingança. E a obsessão no pé da definição é alguém que você conviveu, você lesou, feriu, agrediu e agora ele quer se vingar. Não existe vítima. Como não existe milagre no trabalho mediúnico. Estou sendo sincero de coração. Não tem dessa. Se afastou do meu cangote aquele trem, como um dia falaram para mim lá na Luz? Eles têm um direito. Por isso que a Casa Espírito Semeador oferece todas as atividades para a pessoa mudar a estrutura dela, que ela perde a sintonia. Evangelho segundo o Espiritismo. Achai que todo o sofrimento suportado nesta vida é referente a uma dívida passada? Frequentemente são provas que nós escolhemos. De 70% a 75% do que nos acontece nessa vida as duas palavras que a irmã se falou, eu também não gosto, mas ela jogou pesado. Imprudência e escolha mal feita nessa vida. Não tem nada a ver com vida passada. Hamed, não existem vítimas da fatalidade. Nós somos o promotor do nosso destino. Somos a causa do efeito que ocorre em nossa vida. O dia que a gente entender isso, resumindo, quando Jesus falou a cada qual segundo as suas obras, se a gente estudar essas palavras de Jesus, a gente cai até na reencarnação. Cada um de nós está colhendo aquilo que nós plantamos. Ficou todo mundo triste? Ai, o que será que eu fiz na outra vida? Não importa querer saber. Aliás, nem deve saber. Tá? Nem deve saber. E nem procura médium para saber. Dá tempo. Eu li um livro, vou resumir bem. Ele não aguentava o pai dele, não aguentava olhar para a cara do pai dele. Tinha uma aversão ao pai, aí o pessoal falou, leva no centro espírita. A mãe levou no centro espírita. Aí pegou um médium, olha, quase que eu falo médium babaca, mas um médium babaca e fora de noção, sem noção nenhuma, começou a conversar com o menino e ver tudo o passado dele. E jogou para o menino, na vida passada você foi casada com a sua mãe. E teu pai fez de tudo para ela te abandonar. Falou isso. O menino saiu, voltou para casa, pegou a roupa dele, foi para a rua, se tornou um morador de rua, drogado e desencarnou. De quem que é a culpa? Do médium. Quanto menos a gente souber do passado, melhor é para quem? Para nós. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui leu Violeta na Janela? Teve a peça, um dos livros mais vendidos. A Patrícia, para saber o vínculo dela com o Antônio Carlos, ela pegou uma autorização no plano espiritual, fez um tratamento e mesmo assim não gostou de saber o que ela tinha feito com ele. Gente, não tem... A gente precisa sair, como os espíritos falam, vou falar do modo delicado, dessa imaturidade espiritual. Achando que os outros, os espíritos, a casa vai resolver os nossos problemas. Cirurgia espiritual está acontecendo aqui, acontece ali, acontece em tudo quanto é lugar. Vocês sabiam disso? Porque no livro Transe Mediúnico,
que nós estudamos aqui, estudei umas 5, 6 vezes, é o livro que eu mais gosto. Eles deixam claro que médium não cura, espírito não cura. O que cura é a misericórdia divina e o merecimento da AP. A gente tem que assumir o nosso destino. É isso que está faltando para nós. A onda de suicídio aumentou? Vai aumentar? Vai. A depressão vai aumentar? Vai. É um momento de transição. É o preço que a gente tem que ter consciência, tem que passar. Por isso que a gente tem que procurar um momentinho mais de felicidade. Dar valor naquilo que a gente tem. Tem que lutar para ter outras coisas. Mas tirar alegria e satisfação. Como diz os espíritos que assistem uma live aí, não vou citar. Tá tudo certo. Não tem nada de errado. A gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Para mudar a consequência, tem que mudar a plantação. Uma das maiores causas que bloqueia a felicidade, sabe qual que é? Adivinha? Tá calor, né? Isso chama-se o quê? Queixa ou lamentação? Agora ninguém fala. Jana? Queixa? O que é lamentação? Lamentação é que o André Luiz fez no capítulo 6 do Nosso Lar, que é bom vocês lerem depois. Precioso aviso. Clarencio, vou resumir bem, Clarencio foi com o visitador depois da oração lá, ver o André Luiz, que estava internado. Chegou e perguntou, e aí, melhorzinho? Aí o Clarencio sentou. Não posso negar que esteja, entretanto, dói as minhas vísceres, minha cruz é pesada, que terá sido da minha amada esposa, que será do meu filho primogênito? Lamentação, uma queixa acompanhada de dor e gemido. E ele foi falando. E Clarencio lá, Clarencio é um dos meninos do Nosso Lar, sentadinho. De repente, Clarencio se levantou e falou para o André Luiz, meu irmão, deseja de fato a cura espiritual? Vocês querem alguma cura? André Luiz falou, opa, lógico. Então Clarencio falou, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo e nem comentar as suas dores. Lamentação denota enfermidade da alma, de curso laborioso e tratamento difícil. Indispensável criar pensamentos novos e disciplinar a boca. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração para o sol da divindade. E no finalzinho do capítulo, Clarencio fala, André, a casa que você está aqui, o Nosso Lar, tem uma regra. Não pode se queixar, lamentar, senão André Luiz não podia ficar lá. Motivo pelo qual, no sinal verde, no capítulo 26, perante a felicidade, André Luiz fala. É interessante, André Luiz, eu não vou mudar assunto, que as obras, em 44 foi o Nosso Lar, né? Sinal verde, 1972. Aquelas obras, Nosso Lar, Missionário, Mensageiro, ele foi aprendendo e vivenciando, e depois ele reforçou, porque no livro 1972, Sinal Verde, perante a felicidade ele colocou, se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando para uma vida nova. O primeiro ponto é parar de reclamar. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem em seu plano, cada coisa em seu lugar. Casimiro Cunha. Tá tudo certo. A vida... Bom,
Quase que eu falo do governo, pelo amor de Deus. Não podemos reclamar de nada. Quem colocou lá? Nós, o outro, o futuro, somos nós. Por quê? Por interesse. Só que no plano espiritual não tem corrupção, não tem preferência de religião. Se é espírita, católico, bandista, ateu, seja lá o que for, não tem diferença nenhuma, a lei é igual. Só que nós espíritas, como a gente aprendeu em outras existências, a gente se coloca na posição de vítima. Nós não somos. Nós não somos. Um dia estando com os adolescentes lá, dessa vez nós conversando com mediunidade, mas outra vez eu contei um caso que a menina tinha programado fazer medicina, programou fazer medicina, com certa idade ia encontrar o grande amor da vida dela, ia fazer uma família. O que ela fez? Engravidou com 14 anos. Já parou de estudar. Os pais fizeram o quê? Casar. E o avô mandou uma mensagem preocupada, porque estava chegando a época dela encontrar o quê? Outro cara. Ela ia ter a tendência de desarrumar tudo que ela já desarrumou, mas ela fez isso na liberdade dela. Liberdade dela. Vítima não tem. Pô, vamos ser sinceros. Vítima de capeta, de Lúcifer. O que quer dizer Lúcifer? Um dia que me chamaram de filho do capeta no fórum, depois eu fiquei contente. Lúcifer, a origem da palavra é luz. Pô, vamos parar com essas coisinhas bobas. É infantilidade nossa. Por que um espírito vai beneficiar determinada casa espírita, religião, e não trazer o mesmo benefício para cá? Não existe isso. Seria falta de caridade. Eles encontram maior facilidade, isso é diferente. No centro espírita a gente sabe que eles existem, eles se comunicam, mas não tem. Agora nós, vítima, para. A gente deixa os outros encostar e abusar da gente e depois sai reclamando. Essa é a realidade. Então o segundo recado é esse. Não tem vítima, pessoal. Estou falando dentro da doutrina espírita. Não tem vítima. Hoje, com as doenças, que já sabe que 100% são psicossomáticas, a pessoa vem com uma lesão no baço, a perispírito, tanto de mágoa que ela produz, vai se transformar num câncer. Transforma. Essa é a tua área, né? Vai se transformar num câncer. Tem nada a ver com vida passada. Só que a gente tem que construir aquilo que nós queremos. Um destino melhor para nós. A única pessoa que nós vamos conviver eternamente são com nós mesmos. E o terceiro item. Parar de achar que quando desencarnar você vai ser feliz. Dá risada, Magda. A pessoa está com 40 anos de depressão, não vê a hora de desencarnar, achar que do lado de lá ela vai estar o quê? Vai estar do mesmo jeito. Nós temos que buscar os momentos felizes. Eu brinco com uma coisa e vou brincar de novo. Né, Marcinho? Marcinho é santista, eu sou São Paulino. Se eu desencarnar, aparecer Jesus, torce para o Palmeiras, fala, senhor me desculpa, mas não torço mesmo. Por que a gente vai mudar? Se você está triste aqui, você vai desencarnar, você vai continuar. Você pode ser amparado, socorrido. Mas o André, que muitos espíritas não atendeu a lógica, espírita acha que desencarna. O André Luiz acordou no umbral, a barba dele cresceu, ele tomava água de um filete, a roupa tudo rasgada. Mudou alguma coisa das necessidades? E por que a pessoa acha que ela está triste, aqui infeliz, ela vai...
Se cometeu suicídio, então, que eu não gosto desse tema, suicídio e aborto, eu, Lúcio, não faço palestra. Eu estou falando dos outros. Porque a gente pode orientar a pessoa, orientar no seguinte sentido: dar uma opção para ela. Eu quero cometer o suicídio. Você já pensou que a vida pode continuar? É o máximo que a gente pode fazer. Se você falar, não, não faz isso, pelo amor de Deus, não vai resolver nada. Quem relatou foi nesse livro que eu falei, uma espírita, cometeu suicídio. Porque em todo centro que ela ia, todo mundo vinha com aqueles papos. Você está com obsessor, você está com influência, estava mesmo. Mas ela queria simplesmente que alguém abraçasse ela e acolhesse ela. Só isso que ela queria. Do jeito que nós estamos hoje aqui, o sentimento e a emoção a gente leva. Por que vai ser feliz se eu estava infeliz aqui? Continue infeliz do lado de lá. Não tem essa mudança brusca. Não tem. Já vou encerrar. Eu não vou contar o caso, não. O Divaldo me marcou porque foi lá na Argentina, onde meu pai nasceu. Ela desencarnou depressiva, continuou depressiva lá, reencarnou depressiva, e o corpo físico dela ia aguentar até a faixa de 15, 16 anos. Tamanha era a depressão dela. Entenderam? Foi um caso amoroso, ela foi abandonada. Desencarnou depressiva, continuou, programaram uma reencarnação e a estrutura física dela ia laminar tanto, mas ia diminuir um pouquinho a emoção da depressão. Então nós vamos desencarnar, se eu estou triste, eu vou ser triste. Se eu estou feliz, eu vou ser feliz. E lembrando, para a gente encerrar, nós podemos e devemos ter momentos de felicidade. Nós temos que assumir a nossa realidade, saber aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer. Eu cheguei, estava conversando com uma moça aí, que a mãe dela desencarnou recentemente. Quando meu pai desencarnou, foi numa segunda-feira, veio um monte de espírita babaca encher minha cabeça, para não falar outra coisa. Espírita não chora. Espírita, olha, Alessandro, só não mandei no inferno porque eu estava dentro. Cara, emoção. Saudade é sentimento de amor com sentimento de perda. Se a gente não chora, não escorre a lágrima, cristaliza por dentro, é pedra para tudo quanto é lugar. Esse é o nosso lado humano. Nós somos isso. Acertamos, erramos, choramos, ficamos alegres. Mas cada um fazendo o seu projeto de vida. Não tem como. Então essas 3 receitas para nós espíritas, a gente tem que aplicar urgentemente. Mais do que a gente imagina. Não vamos esperar as coisas acontecerem, né? As coisas acontecerem da transição para a gente ficar desesperado. Vamos aprender a viver o aqui, agora e o hoje. Todo mundo de pé, vai. Ah, vocês estão tudo depressivo, tristes, melancólicos. Boa, Alessandro, é para rir, é para gargalhar mesmo. Um sorriso para mim. Pode ser farsa, não tem problema. Vira para a pessoa do lado, ó, casal aí, ó, viu, Marcinho? Ó, tadinho, ele tá com o ombro machucado. Não precisa falar eu te amo, eu te adoro, ela sabe disso. E os homens não batem na costa não, porque não tem ninguém engasgado. Mania de homem abraçar o outro, tipo, bater nas costas. Mas vira para a pessoa do lado com respeito e carinho e dá um abraço bem gostoso. Deixa o coração tocar o coração.
Quer felicidade maior que essa? É a base do toque do afeto. Quem passa lá nas marcas, na segunda parte, que está no livro dos Espíritos, a natureza deu ao homem necessidade de amar e ser amada. E o toque do afeto simplesmente é isso. Que coisa mais... A gente não sabe nem explicar, né? Pode sentar. Lembrando, segunda-feira que vem, após a palestra, em 10 minutos, né, Clodoaldo? A gente arranca todas essas cadeiras, traz tudo e vamos divulgar o brechó. Uma fonte de receita necessária para nós. Aliás, todas as atividades aqui, que graças a Deus a gente não tem vínculo nenhum, né, Vilma? Assim, nós temos toda a documentação, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas a gente se mantém pelas nossas atividades. Vou adiantar, vai ter o brechó, vai ter a feijoada e vai ter um café colonial. Isso é com as meninas do grupo de evento, num domingo chique, com direito a bingo, né? Como está no sinal verde, que muito espírita critica, o André Luiz fala que a casa tem que ter atividade para adquirir fundo para se manter. Certo? Vamos fazer a prece agora então? Depois podem ir lá no brechó ver roupa. Hoje não tem churros, não tem nada, porque as crianças vão ganhar um mimo da casa. Pessoal que fez o curso de quinta, todo mundo de pé aplicando o passe. No final eu vou sortear o livro. Não teve mensagem, mas a gente vai contar por cima aqui, tá? Então vamos nesse momento. Inicialmente agradecendo a Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo esta abençoada casa que tanto nos oferece a oportunidade de acolhimento, de estudo, de trabalho. Agradecer os amigos espirituais aqui presentes. E neste momento, os passistas, com muito amor e carinho, projetam intensas energias. A quantidade e a qualidade é suprida pelos amigos espirituais. Cada um nesse momento, abre seu coração e sintam essas energias, inicialmente envolvendo toda a estrutura física, equilibrando todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos, trazendo a saúde física. Ao mesmo tempo, Senhor, projetamos vibrações de muita paz, envolvendo a mente de todos, trazendo o benefício do equilíbrio da estrutura psíquica, envolvendo o coração em focos intensos de alegria, de afeto, de carinho. Queremos agora também, cada um de nós, mentalizar os nossos lares, os nossos entes queridos, e queremos daqui mesmo envolver os nossos familiares em energias de paz, de alegria, envolvendo todo o ambiente doméstico em vibrações de muita amizade, de companheirismo, de afeto e de amor. Queremos também abençoar o nosso irmão em humanidade,
desejando que cada vez mais o objetivo desse planeta seja a fraternidade, a solidariedade, que os povos possam superar as suas desavenças, que possamos olhar o próximo com um pouco mais de afeto, de carinho, pois temos a certeza do teu amparo incondicional a cada um de nós. E iremos cada um de nós retornarmos aos nossos lares, levar o coração com muita paz, com muita alegria e com desejo grande de crescermos em todos os sentidos de nossa vida, pois temos a confiança da tua presença nos amparando, nos guiando. E guarda-nos, amado Mestre, no teu amor e na tua paz, que assim seja. Senta só um minutinho que eu vou contar por aqui, ó. Número 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vocês não. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Rosa, aquele senhor de óculos lá, 50. É? Nossa, Gabriel Denano é fera, hein? A reencarnação. Gente, o brechó está à disposição, o artesanato, a loja.